Imagine o homem mais poderoso da terra, o rei que governava impérios, que destruía nações com um gesto, que ergueu uma cidade tão gloriosa que parecia tocar os céus. Um rei cuja palavra era lei, mas agora ele está no chão, rastejando, comendo capim, coberto de orvalho, esquecido, não por derrota em guerra, não por conspiração, mas por uma voz que desceu do céu e o transformou em um animal. Esta é a história de Nabucodonosor, o rei que se achava Deus, até Deus mostrar quem era rei de verdade. Mas o que fez o Criador quebrar o maior império do mundo por causa de um homem? Que pecado foi tão grave, a ponto de merecer 7 anos de humilhação pública? O que Nabucodonosor viu naquele tempo de loucura? O que ele sentiu ao perder tudo? A coroa, o nome, a sanidade. E como um rei animalizado voltou ao trono, com o coração transformado. Você está prestes a descobrir a verdade oculta por trás do juízo mais misterioso da Bíblia. A história oculta de Nabucodonosor. Por que Deus transformou um rei em animal? Assista até o fim, porque essa história não termina em vergonha, mas em glória. Não com a exaltação do homem, mas com a exaltação de Deus. Junte-se a nós enquanto exploramos como Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra, foi quebrado pela mão de Deus e se tornou um símbolo de arrependimento, restauração e reverência diante do Altíssimo. Na vastidão quente da Mesopotâmia, entre os ventos que sopravam poeira pelos campos férteis do Eufrates, uma cidade ressurgia das ruínas. Babilônia, antes subjugada pelos poderosos assírios, agora se levantava com força própria. E foi nesse cenário de reconstrução, onde cada pedra colocada carregava o peso da esperança de um império, que nasceu o herdeiro de um sonho ambicioso, Nabucodonosor, filho do rei Nabopolassar. O povo festejava. As ruas de barro batido enchiam-se de cânticos e tambores. Havia orgulho no olhar dos anciãos, que viam naquela criança a continuidade da libertação conquistada por seu pai. Nabopolassar não era apenas um guerreiro, era o libertador de Babilônia, aquele que derrubara o jugo da Assíria e inaugurara uma nova era. E seu filho, logo nos primeiros dias de vida, já carregava o peso dessa vitória como herança em sua respiração. Crescer nas sombras de um pai conquistador não é tarefa simples. Desde cedo, Nabucodonosor foi cercado por símbolos de grandeza. Ouviu histórias de batalhas vencidas e vitórias improváveis, narradas ao pé do trono ou nas tendas de campanha. Enquanto outras crianças brincavam com pedaços de madeira, ele aprendia a decifrar mapas, a ouvir os generais, a estudar os movimentos do céu como faziam os caldeus. Nabucodonosor era inteligente. Mais que isso, era observador. Seu silêncio, durante as reuniões de guerra, não era apatia, mas estratégia. Enquanto os outros falavam, ele absorvia. E quando falava, surpreendia. Sua mente era afiada, sua percepção veloz. Percebia as falhas nos planos antes mesmo dos soldados partirem para o campo. Sabia, com precisão desconcertante, como dobrar os homens, fosse com palavras, fosse com força. Mas havia algo mais profundo em seu olhar, algo que crescia com ele, uma inquietação que o levava a caminhar entre os trabalhadores da cidade, a ouvir os arquitetos, a vigiar os limites da muralha. Era como se seu espírito nunca se contentasse. Babilônia estava renascendo, mas ele queria mais.
Não bastava reconstruí-la, ele queria engrandecê-la. Não apenas ser rei, ele desejava ser eterno. Enquanto isso, Nabopolassar envelhecia. As cicatrizes das guerras passadas pesavam mais do que os anéis de ouro em seus dedos. Embora visse em seu filho o brilho de um futuro glorioso, também percebia o peso do orgulho. Tentava moldá-lo, aconselhá-lo, mas o jovem príncipe crescia, como o rio em época de cheia, impossível de conter. Era educado, sim, leal, sem dúvida. Mas em sua alma já nascia a certeza de que seria maior que seu pai. Com o tempo, Nabucodonosor passou a acompanhar o rei em expedições. Conheceu as fronteiras do império, viu com os próprios olhos os campos de batalha ainda encharcados de sangue. Em cada vila conquistada, ele aprendia o que motivava homens a lutar. E, mais importante, o que os fazia obedecer. Descobriu que o medo era eficaz, mas o fascínio era ainda mais poderoso. Se conseguisse ser admirado, não precisaria ser temido. Essa convicção foi crescendo à medida que ele mesmo liderava pequenos destacamentos. Quando Nabopolassar recuava, o príncipe avançava. Quando o rei hesitava, o filho agia. E o povo notava. Os soldados começavam a sussurrar seu nome com reverência. Os anciãos comentavam sobre seu espírito destemido. Os embaixadores estrangeiros pediam audiências com ele, mesmo antes da coroação. Mas toda ascensão carrega uma sombra. O coração de Nabucodonosor começou a se encher de certezas perigosas. Passou a acreditar que o destino o havia escolhido, que nenhum homem ou Deus poderia impedir sua marcha. Já não se via como um mero herdeiro, via-se como arquiteto de um novo mundo. Começava a confundir liderança com domínio e grandeza com divindade. Certa noite, enquanto caminhava pelos jardins inacabados do palácio, deteve-se diante de uma fonte seca. O silêncio era cortado apenas pelo som do vento balançando as palmas das árvores recém-plantadas. Seu rosto, refletido na água parada, parecia mais velho do que era. Tocou a superfície com a ponta dos dedos e sussurrou: "Este mundo é pequeno demais para mim." Na manhã seguinte, uma comitiva trouxe notícias de terras rebeldes ao norte. Nabopolassar hesitou. Estava cansado. Olhou para o filho. "Você está pronto?" perguntou. Nabucodonosor não respondeu com palavras. Apenas deu um passo à frente. E naquele momento, todos entenderam. A hora havia chegado. Com o pai à beira da morte, o príncipe assumiu o comando dos exércitos e marchou com firmeza. Seu nome precedia a sua chegada. Os inimigos recuavam antes mesmo da luta, e quando a vitória veio, foi esmagadora. Ao retornar para a Babilônia, foi recebido como rei mesmo antes da coroação. A cidade o aclamou, o trono o aguardava, e ele o ocupou com naturalidade, como quem apenas retornava ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Ali, sentado sobre almofadas de púrpura e ouro, cercado por colunas esculpidas e servos silenciosos, Nabucodonosor finalmente se viu como havia imaginado por tanto tempo, como soberano absoluto. E dentro de si, algo se acendeu. Não era apenas alegria ou orgulho. Era a sensação de que tudo, céus, terra, povos e deuses, existia para servi-lo. Mas o trono que o esperava guardava, mais do que honra, guardava também uma sentença. A notícia chegou como um sussurro abafado pelo lamento dos ventos da Mesopotâmia. Nabopolassar estava morto. O rei libertador,
O homem que havia derrotado os assírios partira sem ver sua obra completa. Seus olhos se fecharam antes de contemplar Babilônia como centro de um império glorioso. E agora toda a esperança da nação recaía sobre os ombros de seu filho. Nabucodonosor não chorou, pelo menos não diante dos homens. Seu semblante permaneceu firme, seus passos calculados. Em vez de luto, carregava determinação. Sabia que o trono herdado não era apenas um símbolo, era um campo de prova, e ele não pretendia falhar. Enquanto os sacerdotes entoavam cânticos de despedida no templo de Marduk, Nabucodonosor já reunia seus generais e traçava estratégias. A coroação foi grandiosa. A cidade se vestiu de cores. Tapetes vermelhos cobriram as escadarias do palácio. Trombetas soaram e gritos de aclamação ecoaram pelos corredores de pedra. Sacerdotes ungiram sua cabeça com um óleo aromático e colocaram sobre ela a coroa reluzente, que antes pertencia a seu pai. O povo o saudava, mas Nabucodonosor, mesmo sorrindo, já olhava além da celebração. Para ele, aquilo era apenas o começo. Enquanto os olhos da cidade brilhavam com festa, os olhos de outros reinos ardiam em inquietação. A ascensão de um novo rei era vista como uma fraqueza temporária. No norte, os restos do exército assírio ainda resistiam, agora em aliança com o Egito. Eles se moviam como serpentes à espreita, dispostos a testar o novo governante da Babilônia. Nabucodonosor não hesitou. Ainda com o perfume da unção real na pele, reuniu seus exércitos. Carros de guerra foram alinhados, cavalos selados, armas afiadas. Era o primeiro grande teste de seu reinado, e ele faria dele uma declaração. Os generais perguntavam se não era cedo demais. Ele respondia com um olhar que dizia mais do que palavras. A oportunidade não espera. A cidade de Carquemis, à beira do rio Eufrates, tornara-se um ponto estratégico. Quem dominasse Carquemis dominaria o comércio, os acessos, as rotas militares. Nabucodonosor sabia disso, marchou com confiança. Seus soldados, embora cansados do luto recente, seguiam com fervor. Havia algo na presença do novo rei que inflamava os corações. Ele não liderava de longe, caminhava entre os homens com armadura, espada e olhos atentos. Quando chegaram, o cenário era tenso. Do outro lado, os egípcios, liderados por um faraó experiente, e junto a ele, os assírios sedentos de vingança. Era um confronto de gigantes. O choque das espadas foi precedido por dias de silêncio, onde os espiões corriam, os tambores de guerra ecoavam à distância e os céus pareciam conter a respiração. No dia da batalha, Nabucodonosor montou seu cavalo negro e ergueu a mão. Seus soldados formaram fileiras. O som dos escudos se chocando era como trovão sobre a terra. Quando deu o sinal, o inferno se abriu. Lanças cruzaram os ares, gritos de guerra rasgaram o vento. E ali, no meio da tempestade de homens e aço, o jovem rei se mostrou mais que líder. Mostrou-se lenda. Ele não se escondeu atrás das muralhas do acampamento. Lutou com os braços manchados de sangue. Salvou homens com seu escudo. Tombou adversários com seu grito. E ao final daquele dia, a poeira baixou para revelar uma cena que entraria para a história. Os egípcios e assírios batendo em retirada, derrotados por um rei recém-coroado. A vitória foi esmagadora. Carquemis pertencia agora à Babilônia. As rotas comerciais estavam seladas sob a autoridade do novo soberano.
E o nome de Nabucodonosor percorreu desertos, montanhas e rios como um trovão que não cessava. Ele voltou para casa com ouro, prisioneiros e glória. Mas, acima de tudo, voltou com um novo título: o rei que destruiu 2 impérios em uma só batalha. Em Babilônia, foi recebido com mais do que festa. Foi adorado. As mulheres cantavam seu nome. Os homens narravam seus feitos como lendas eternas. Os escribas registravam em tabuletas a história da batalha, e os artistas esculpiam sua imagem nas paredes dos templos. Nabucodonosor, porém, não se deixou distrair. Seu olhar permanecia fixo no futuro. Queria mais, sempre mais. Começou então a sonhar com uma Babilônia que não apenas existisse, mas que governasse. Que não apenas vencesse guerras, mas definisse a cultura, a religião, a ordem do mundo. Seu coração, inflamado pela vitória, começou a acreditar que nada era impossível. Se havia vencido egípcios e assírios, quem mais poderia desafiá-lo? Em sua sala de reuniões, traçava planos de expansão, falava de muros mais altos, jardins suspensos, templos que alcançariam os céus. Tudo o que tocava deveria brilhar. Tudo o que decidia deveria acontecer. Ele era rei, ele era poder, e pouco a pouco começou a ver-se como mais do que isso. Na varanda do palácio, em uma noite estrelada, observava a cidade que construía. Meu pai libertou esta terra, mas eu a transformarei no centro do mundo. Seus conselheiros o aplaudiam, seus generais o temiam, mas o céu, silencioso, apenas observava, porque a verdadeira batalha não seria contra reis, seria contra o próprio coração. O sol da Babilônia nascia entre as torres, tingindo os muros com tons dourados. Era uma cidade viva, pulsante, que respirava grandeza e poder. Pelas ruas largas ecoavam passos apressados de mercadores, artesãos, escribas e soldados. Cada canto tinha uma história, cada pedra uma lembrança, e no centro de tudo isso, um homem erguia não apenas edifícios, erguia um império. Nabucodonosor não estava satisfeito com conquistas militares. Seu coração pedia algo mais grandioso. Não bastava vencer reis, ele queria eternidade. Desejava que, mesmo séculos depois de sua morte, os homens olhassem para a Babilônia e sussurrassem seu nome com admiração e reverência. Se pudesse, gravaria seu rosto nas nuvens, e foi com esse espírito que ordenou a reconstrução completa da cidade, não apenas para protegê-la, mas para glorificá-la. Babilônia não seria mais uma cidade entre outras, ela seria o coração do mundo. Os projetos começaram com a ampliação das muralhas. Blocos de barro cozido, decorados com inscrições e figuras de leões, touros e dragões, se erguiam como proteção e como anúncio de poder. A cada nova construção, sua ambição crescia. O templo de Marduk, o deus mais exaltado pelos babilônios, foi restaurado e ampliado. Colunas gigantescas se estendiam como braços ao céu. O altar principal brilhava com ouro e pedras raras, trazidas de terras conquistadas. Nabucodonosor supervisionava cada detalhe. Escolhia as cores, os desenhos, os tamanhos, nada passava despercebido por seus olhos exigentes. Mas o que mais impressionava era o projeto que nascia em segredo dentro de seu coração. Um jardim suspenso, elevado, que desafiasse o deserto. Sua esposa, Amitis, sentia saudade das montanhas verdes de sua terra natal.
E o rei, em um gesto de amor e vaidade misturados, prometeu recriar para ela o impossível. Assim nasceram os Jardins Suspensos, uma maravilha que o mundo viria a conhecer com admiração e espanto. Níveis de terraços foram construídos com engenharia sofisticada. Um sistema oculto levava a água do rio até o topo. Árvores frondosas, vinhas, flores exóticas, sombras refrescantes e fontes que cantavam ao vento tornaram-se parte do cenário. Diziam que andar entre os jardins era como caminhar por um paraíso suspenso no ar. Nobres estrangeiros, embaixadores e viajantes deixavam Babilônia boquiabertos. Nunca haviam visto algo tão belo, tão ousado, tão divino. O nome de Nabucodonosor começou a cruzar fronteiras, oceanos, desertos. Homens vinham de longe para vê-lo, ouvir suas palavras, contemplar suas obras. A Babilônia passou a ser o símbolo máximo de civilização e domínio. A torre de Etemenanquim, chamada mais tarde de Torre de Babel, foi erguida com degraus que pareciam tocar as estrelas. Era como se ele dissesse: nem o céu está fora do meu alcance, mas junto com as maravilhas erguidas, algo silencioso também se erguia dentro dele, o orgulho. Aos poucos, Nabucodonosor deixava de ver-se como servo dos deuses e passava a se imaginar como um deus. Não apenas comandava soldados, comandava destinos. Não apenas construía muros, moldava o mundo. Em suas palavras, já não havia espaço para nós, apenas para eu. Em um banquete privado, cercado de conselheiros e artistas, ergueu a taça e disse: olhem ao redor. Esta é a Babilônia, a grande cidade que eu construí com minha força e para a glória do meu nome. Os rostos sorriram, as mãos aplaudiram, mas os olhos do céu não sorriram, porque naquele instante uma rachadura invisível se formava. A voz humana subia, e a resposta divina aguardava seu tempo. Mesmo Daniel, o profeta exilado entre os conselheiros reais, observava com pesar. Conhecia as Escrituras, sabia o que acontece com reis que se exaltam acima de Deus. Mas ainda não era a hora de falar, ainda não era a hora de intervir. O Altíssimo não se apressa, mas não falha. Nabucodonosor passou a andar pelas ruas disfarçado, apenas para ouvir o povo falar dele. Sorria ao ouvir crianças cantando seu nome, ou anciãos dizendo: nunca houve um rei como este. À noite, olhava para os céus e se perguntava: se há deuses, por que não me desafiam? Era um homem em ascensão, mas todo voo alto demais. Um dia encontra o chão, e quanto mais alto se sobe com orgulho, mais dolorosa é a queda com humilhação. Mas o rei moldava seu império, sem saber que Deus moldava seu destino. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo para nos ajudar a continuar compartilhando histórias impactantes da Bíblia. Agora seguimos com a jornada surpreendente de Nabucodonosor. O vento soprava mais seco quando os exércitos de Nabucodonosor se aproximaram dos portões de Jerusalém. O céu parecia coberto de poeira, como se a criação não quisesse testemunhar o que estava para acontecer. A cidade santa tremia. Não, era apenas mais uma conquista no mapa. Era a capital do povo escolhido de Deus. Mas para Nabucodonosor era apenas mais uma peça no seu xadrez de glória. O rei de Judá, Jeoaquim, havia se rebelado, quebrando o acordo de submissão à Babilônia. A resposta veio rápida e sem piedade. Nabucodonosor não aceitaria desobediência.
não quando acabara de afirmar seu poder sobre nações inteiras. Judá, para ele, era uma nação teimosa e atrasada, presa a um Deus invisível e a promessas antigas. Mas ao cercar Jerusalém, Nabucodonosor não sabia que estava tocando em algo sagrado. O cerco durou semanas. Os habitantes de Jerusalém, acuados, viam suas reservas se esgotarem. Não havia mais água nas cisternas. Crianças choravam de fome. E o povo, que outrora clamava com fé, agora gritava em desespero. Os muros resistiam, mas os corações já estavam rendidos. Quando os portões se abriram, não houve honra. Houve rendição. Nabucodonosor entrou montado, acompanhado de seus generais. Seus olhos varriam a cidade como um leão que pisa sobre a carcaça da presa. O templo de Salomão, brilhando ainda com seus adornos sagrados, chamou sua atenção. Era belo, mesmo aos olhos de um rei estrangeiro, mas ele não se curvou. Pelo contrário, ordenou que os utensílios sagrados fossem retirados e levados a seu palácio em Babilônia. Não era apenas conquista, era humilhação. Era uma mensagem para todo o povo de Judá. O seu Deus não o salvou. Mas Nabucodonosor não entendia que Deus não havia perdido, apenas permitira. O juízo sobre Judá era antigo, os profetas já haviam avisado. Agora se cumpria. Entre as ordens do rei, uma era ainda mais estratégica. Tragam os jovens de sangue real, os mais saudáveis, sábios e de aparência nobre. Quero moldá-los à imagem da Babilônia. Era mais do que escravidão, era assimilação. Nabucodonosor sabia que, se dominasse os melhores da nova geração, enfraqueceria o futuro daquela nação. Foi assim que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados. Jovens do povo de Deus, separados por sua fé, sua inteligência e sua firmeza. Em meio à marcha silenciosa de cativos, seus olhos não baixavam. Havia dor, sim, mas havia também convicção. Eles sabiam que carregavam mais do que seu próprio destino. Carregavam o nome do Deus Altíssimo. Ao chegarem à Babilônia, foram conduzidos ao Palácio Real. Um lugar de mármores polidos, colunas majestosas e janelas amplas que deixavam entrar o brilho das estrelas da Mesopotâmia. Ali, foram colocados sob a supervisão de Aspenaz, o chefe dos eunucos. Receberiam alimento da mesa do rei, roupas refinadas e, acima de tudo, uma nova identidade. Nabucodonosor queria mais do que escravos bem tratados. Queria apagar o passado deles, esquecer o Deus de Israel. Por isso, mandou trocar seus nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias virou Sadraque. Misael virou Mesaque. Azarias tornou-se Abednego. Era como se tentassem arrancar de cada um a memória da fé que os sustentava. Mas nomes podem mudar. Aparências podem ser moldadas. Contudo, o espírito fiel permanece. E esses jovens não se deixaram corromper. Em segredo, ainda oravam. Em silêncio, ainda jejuavam. Seus corpos estavam em Babilônia, mas seus corações estavam firmes em Deus. Daniel, especialmente, mostrava-se diferente. Sua sabedoria era profunda, mas sua humildade era maior. Observava tudo com atenção, mas falava pouco. Quando falava, todos ouviam. Nabucodonosor ainda não sabia quem ele era, mas o céu já sabia. Os dias se passavam e os jovens aprendiam a língua e a cultura dos caldeus. Eram treinados para servir diante do rei. Mas mesmo entre costumes estranhos e ídolos falsos, Daniel e seus amigos preservavam algo sagrado.
A convicção de que Deus ainda estava no controle, mesmo no exílio. Enquanto isso, Nabucodonosor via aqueles jovens como troféus de sua vitória. Para ele, tinham sido vencidos, domados, submetidos. Mal sabia que, entre aqueles cativos, estavam vozes que mais tarde confrontariam sua arrogância, que trariam mensagens dos céus, que sobreviveriam ao fogo, que revelariam o futuro. Jerusalém, que ele pensava ter derrotado, plantava em sua corte sementes do juízo divino. Os olhos de Daniel brilhavam não de medo, mas de fé. As palavras que ainda não havia dito, um dia ecoariam por entre os salões do palácio com mais força do que qualquer exército. Nabucodonosor moldava sua Babilônia com mãos humanas. Mas Deus já moldava o cenário espiritual com propósitos eternos. Eles vieram como prisioneiros, mas se tornariam a voz do Altíssimo em terra pagã. O aroma das especiarias enchia os corredores do palácio. Pratos dourados carregavam carnes suculentas, bolos perfumados e taças de vinho puro trazido de terras distantes. As mesas estavam postas não como refeições, mas como desfiles de opulência. Comer da mesa do rei era mais do que um privilégio, era um símbolo de aliança, de submissão ao império. E entre os convidados daquele banquete imperial estavam os jovens cativos de Judá. Eles haviam sido escolhidos a dedo, preparados por Aspenaz, o chefe dos oficiais. Seu papel era simples: tornar-se úteis ao rei, absorver a cultura babilônica e servir com excelência. Isso incluía falar a língua dos caldeus, vestir suas roupas, aprender sua sabedoria e alimentar-se como eles. Mas algo inesperado aconteceu. Daniel, ainda jovem, mas com o espírito firme como a rocha de Sião, olhou para os manjares diante de si e recusou. Não era apenas por questão de gosto, era uma decisão de fé. A comida e o vinho haviam sido oferecidos aos ídolos babilônicos. Comer da mesa real era, para eles, participar de um culto falso e negar ao Deus de Israel. Daniel não estava sozinho. Hananias, Misael e Azarias, agora chamados Sadraque, Mesaque e Abed-nego, compartilharam da mesma convicção. Eles poderiam aceitar nomes novos, poderiam aprender outra língua, mas não abririam mão daquilo que os ligava ao Deus que nunca os abandonou, nem mesmo no exílio. Com humildade e coragem, Daniel se aproximou de Aspenaz e fez um pedido direto. Por favor, não nos obrigue a nos contaminar com a comida do rei. Dê-nos apenas legumes e água por 10 dias. Depois disso, compare nossa aparência com a dos outros jovens. Aspenaz hesitou. Tinha simpatia por Daniel, mas temia pela própria cabeça. Se os jovens aparecessem fracos ou doentes, o rei o culparia. E Nabucodonosor não era conhecido por sua paciência. Mas Daniel insistiu, e Deus concedeu-lhe graça diante daquele homem, e assim, em silêncio, sem alarde, começou o teste. Enquanto os outros comiam à mesa do rei, Daniel e seus amigos sentavam-se à parte. Suas refeições eram simples, humildes, mas puras. Eles oravam antes de cada refeição, e mesmo sendo poucos, alimentavam-se com dignidade e fé. Os dias se arrastaram lentamente. No palácio, olhos observavam. Soldados cochichavam. Outros jovens riam com desprezo. Como aqueles rapazes esperavam sobreviver comendo apenas grãos e verduras. Era um desafio não apenas à lógica, era um desafio ao próprio rei. No 10º dia, o resultado surpreendeu a todos. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes e mais radiantes que todos os demais.
Seus rostos brilhavam com vida. Suas posturas eram firmes, seus olhos despertos. Aspenaz, espantado, autorizou que continuassem com sua dieta. O pequeno ato de resistência se tornara uma vitória silenciosa. Mas a mudança não foi apenas física. Deus, vendo a fidelidade daqueles jovens, derramou sobre eles sabedoria. Daniel, em especial, recebeu algo ainda mais raro: o dom de entender visões e sonhos, algo que nenhum treinamento babilônico poderia conceder. Ao final dos 3 anos de preparação, os jovens foram levados à presença do rei. Nabucodonosor os avaliou pessoalmente. Um a um, respondeu às perguntas do monarca com precisão, inteligência e humildade. E, para surpresa de todos, nenhum dos jovens caldeus igualava-se a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ficou impressionado. Ali estavam 4 estrangeiros, cativos, que superavam os melhores entre seu próprio povo. Eles não apenas falavam com sabedoria, carregavam uma autoridade que transcendia os limites do palácio. Nabucodonosor não sabia, mas estava diante dos mensageiros do Deus que ele ainda não conhecia. Os jovens foram posicionados entre os sábios da corte. Seus nomes começaram a circular nos salões e conselhos, mas ao contrário dos outros, eles não usavam suas posições para benefício próprio. Continuavam a orar, a jejuar e a viver com integridade. Eles sabiam que o verdadeiro rei não habitava em templos de ouro, mas nas alturas celestiais. E Nabucodonosor, embora não admitisse, começou a notar. Não eram apenas inteligentes. Havia algo diferente neles. Algo que nenhum mestre, sacerdote ou mago da Babilônia poderia replicar. Uma luz que não vinha das estrelas, mas de algo muito maior. Assim, no meio da maior cidade do mundo, cercados por estátuas de deuses pagãos, eles permaneciam fiéis. Num palácio onde todos se curvavam ao poder humano, 4 jovens se curvavam apenas ao Deus de Israel. Pela primeira vez, o rei não teve a última palavra. E isso o perturbou. A noite caiu como um manto sobre Babilônia, mas dentro do quarto real, a escuridão tinha outro nome: tormento. Nabucodonosor se revirava entre almofadas de linho e cortinas de seda. Os olhos abertos, o peito inquieto. O rei dos reis, que mandava em exércitos e decretava destinos, agora era refém de algo que não podia controlar. Um sonho. Não era um sonho comum. Era pesado, vivo. Uma visão que invadia sua mente como uma tempestade silenciosa. Ao despertar, seu corpo estava coberto de suor frio, o coração disparado, a boca seca. Tentava se lembrar dos detalhes, mas cada vez que forçava a memória, o sonho escapava como fumaça entre os dedos, mas o que permanecia era o medo. "Guardas!" gritou com voz firme, mas trêmula. "Chamem os sábios, agora!" Em poucos minutos, os corredores se encheram de passos apressados. A sala do trono, ainda nas primeiras horas da madrugada, foi iluminada às pressas. Astrólogos, caldeus, encantadores, magos e intérpretes vieram com suas roupas cerimoniais, ainda sonolentos, mas atentos ao tom da voz real. Nabucodonosor se sentou em seu trono, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto inclinado para frente. Seu olhar os atravessava como lâmina. "Tive um sonho que perturba minha alma. Quero saber o que ele significa." Os magos se entreolharam, confusos, mas um deles deu um passo à frente com reverência.
Ó Rei, vive eternamente, conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. O rosto de Nabucodonosor endureceu. Não, vocês me dirão o sonho e também o seu significado. Assim saberei que não estão me enganando com palavras vazias. O murmúrio se espalhou como um trovão abafado entre os presentes. Um segundo sábio, mais velho, tentou argumentar. Majestade, nenhum rei jamais exigiu tal coisa. Conta-nos o sonho e com todo o nosso saber nós o explicaremos. Mas a paciência do rei, já desgastada, se transformou em ameaça. Se não me contarem o sonho, serão todos mortos. Suas casas virarão ruínas, mas se me disserem o sonho e sua interpretação, terão honra, presentes e poder. Um silêncio denso caiu sobre a sala. O medo crescia como fumaça espessa. Um jovem mago, suando pela testa, ousou balbuciar. Ó rei, ninguém sobre a terra pode fazer o que pedes. Chega! Interrompeu Nabucodonosor com um golpe do punho na cadeira. Vocês são farsantes, aduladores. Se são tão sábios como dizem, provem. Não preciso de palavras doces. Preciso de verdade. A guarda foi acionada. O decreto do rei ecoou pelos corredores e pelas ruas. Todos os sábios da Babilônia seriam executados. A ordem era clara, rápida e sem apelação. Enquanto isso, em outro setor do palácio, Daniel ainda dormia em sua câmara. Ele não fazia ideia da decisão que pendia sobre sua cabeça. Um oficial do rei, Arioque, entrou com pressa, espada na cintura, semblante tenso. Daniel, levanta-te. O rei ordenou a morte de todos os sábios. Temos que ir. Daniel se levantou, em silêncio, respirando fundo. Não havia desespero em seu rosto, mas um peso. Olhou para Arioque e perguntou com calma. Por que o rei é tão severo em sua ordem? Porque ele teve um sonho e quer que alguém o diga sem que ele conte. Nenhum dos sábios conseguiu. E agora todos morrerão. Daniel ficou pensativo por um instante. Depois, com uma serenidade que não combinava com a urgência do momento, respondeu: leva-me à presença do rei. Peço apenas um tempo e lhe direi o sonho e sua interpretação. Arioque hesitou. Era uma ousadia perigosa. Mas algo na voz de Daniel o convenceu. Em poucos minutos, o profeta estava diante do trono. Os olhos do rei o encararam com impaciência, talvez também com desconfiança. Você é capaz? Te perguntou Nabucodonosor com a voz baixa, mas carregada de tensão. Daniel inclinou a cabeça com respeito. Majestade, nenhum homem na terra pode revelar o que pedes, nenhum mago, encantador ou astrólogo. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Dá-me um tempo, e ele mostrará o que o Senhor viu enquanto dormia. Nabucodonosor não respondeu de imediato. Apenas assentiu levemente com a cabeça. A execução fora adiada, mas a expectativa agora era ainda maior. Daniel saiu do palácio e, ao retornar para sua casa, reuniu seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego se aproximaram rapidamente ao ver o semblante sério do amigo. O que aconteceu? Perguntou Mesaque. A morte está à nossa porta, respondeu Daniel. Mas Deus é maior. Eles oraram, clamaram com fervor. Suas vozes, embora baixas, subiam como incenso ao céu. Pediram misericórdia, sabedoria, revelação. Não havia tempo para planos humanos. Era uma questão de fé. Naquela mesma noite, o Deus de Israel respondeu. Enquanto Daniel dormia, o sonho de Nabucodonosor lhe foi revelado. Cada detalhe, cada símbolo, cada sombra,
Daniel acordou com lágrimas nos olhos e o coração tremendo. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, revela o profundo e o escondido. E agora revelou a mim o que pedimos. Pela manhã, Daniel se apresentou novamente a Arioque. Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me ao rei e lhe direi o que ele viu. Arioque correu. Os portões do palácio se abriram. A multidão já murmurava, temendo o pior. Mas ali estava Daniel, o cativo, o jovem hebreu, carregando uma revelação que nenhum homem havia conseguido obter. Mas o silêncio dos homens seria interrompido pela sabedoria do céu. O trono de Nabucodonosor estava cercado de incertezas. O rei, atormentado por noites de sono quebrado e dias de ira contida, aguardava por algo que jamais ousaria admitir. Uma resposta que ele mesmo não podia produzir. O salão do palácio estava silencioso. Guardas mantinham-se imóveis. Magos e sacerdotes humilhados evitavam qualquer olhar. Foi então que Daniel entrou. Com os olhos serenos e os passos firmes, ele se aproximou do rei como quem já sabia o peso das palavras que carregava. Nabucodonosor o observava com atenção. Era apenas um jovem estrangeiro, mas naquele momento era o único entre milhares que afirmava ter ouvido o céu. És tu capaz de me revelar o sonho e a sua interpretação? Perguntou o rei, com voz contida, mas carregada de expectativa. Daniel ergueu os olhos, sem tremor, e respondeu: o mistério que o rei exige não pode ser revelado por sábios, nem magos, nem encantadores. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele quis mostrar ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O salão prendeu a respiração. Enquanto estavas em tua cama, ó rei, vieram-te pensamentos sobre o que viria a acontecer, e o Senhor te revelou. Eis o que viste. Daniel fechou os olhos por um breve instante e, ao abri-los, começou a descrever o sonho com precisão assombrosa. Vistes uma grande estátua, uma imagem imensa, com brilho terrível, em pé diante de ti. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Nabucodonosor, ao ouvir aquelas palavras, recuou levemente no trono. Os detalhes que julgava esquecidos voltavam como se fossem desenhados diante de seus olhos. Estavas olhando, continuou Daniel, quando uma pedra foi cortada não por mãos humanas e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e os pés se quebraram. A estátua inteira caiu, esmagada. Então o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro se desfizeram como palha ao vento. E a pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Um silêncio profundo tomou o ambiente. Nabucodonosor inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Daniel. Agora, disse o profeta, ouve a interpretação. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. O Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. Em tuas mãos ele entregou os homens, os campos, as feras, as aves. Tu és o rei dos reis, mas depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Depois, um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. E então, um quarto reino, forte como o ferro, que esmiuçará todos os outros. A voz de Daniel permanecia firme, sem temor.
Falava como quem não pedia permissão para dizer a verdade. Quanto aos pés de ferro e barro, esse será um reino dividido, parte forte, parte frágil, misturado, mas sem coesão. E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino eterno. A pedra cortada sem mãos destruirá todos os reinos humanos, e esse reino jamais será destruído. Nabucodonosor ficou imóvel. O trono já não lhe parecia tão confortável. A estátua em sua mente se tornava mais do que imagem, tornava-se julgamento. Daniel, o jovem cativo, não apenas revelara o sonho, mas o colocara em seu lugar. Ele era ouro, sim, mas ouro que teria fim. Os conselheiros olhavam uns para os outros. Muitos esperavam uma explosão de fúria, outros uma ordem de prisão. Mas algo inesperado aconteceu. Nabucodonosor se levantou e, diante de todos, se curvou até o chão diante de Daniel. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, declarou com voz embargada, pois ninguém poderia revelar esse mistério, senão ele. Ordenou que fossem oferecidos presentes a Daniel, roupas finas, ouro, autoridade. Nomeou-o governador sobre toda a província da Babilônia. E, por pedido de Daniel, colocou Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores sob seu comando. Foi um momento que poderia ter mudado tudo. Mas Nabucodonosor, mesmo reconhecendo o poder do Deus de Daniel, não renunciou ao seu próprio orgulho. Ele admirou o dom, mas não se submeteu ao doador. Louvou com palavras, mas não com o coração. Mais tarde, em conversa reservada com seus conselheiros, o rei dizia: "Sou a cabeça de ouro, o mais elevado de todos os reinos, escolhido entre os homens." Um conselheiro mais ousado perguntou: "E a pedra, majestade, a que destruiu tudo?" O rei sorriu, mas seus olhos se estreitaram. Sonhos são apenas visões, e visões, por vezes, são moldadas pelo medo. A Babilônia é real. Eu sou real. A revelação que deveria humilhar apenas inflou ainda mais seu orgulho. O tempo passou, mas a imagem não saiu da mente do rei. A estátua do sonho, a cabeça de ouro, o corpo de prata, o ventre de bronze, os pés de ferro e barro, ainda o perseguia. Mas agora, Nabucodonosor a via de outro modo. Não como uma profecia, mas como um projeto. Em sua mente, o sonho não era aviso divino, mas inspiração para eternizar sua grandeza. "Se sou a cabeça de ouro", disse ele certa manhã a seus artesãos, "então que o mundo veja o ouro por completo. Quero uma estátua, não só a cabeça, mas inteira, toda de ouro. Ergam-na bem alto, que ninguém possa ignorá-la." Os arquitetos se entreolharam. A ordem era ousada. Uma imagem colossal, com quase 30 metros de altura e 3 de largura. Seria erguida numa planície aberta em Dura, diante de todos os povos. A mensagem era clara. Nabucodonosor não aceitava ser apenas parte de um império passageiro. Ele queria ser eterno e, com as próprias mãos, começou a desafiar o que o próprio Deus havia revelado. A obra levou meses. Fundições operavam sem descanso. Caminhos foram abertos para transportar as toneladas de metal. A poeira da construção tomava o ar como fumaça. O brilho do ouro reluzia sob o sol escaldante do deserto. Era uma visão impressionante. Um monstro dourado, frio e silencioso, mas carregado de significado. Quando ficou pronta, a estátua foi posicionada como um farol em meio à planície. De longe,
Podia-se vê-la brilhar. O rei subiu numa plataforma elevada e olhou ao redor. Os generais, os governadores, os juízes, os sábios, os chefes de todas as nações conquistadas estavam ali reunidos. Os tambores tocavam. A multidão se curvava em reverência, mas ainda faltava algo. "Tragam os músicos", ordenou. Flautistas, arpistas, tocadores de tamborins, gaitas e todo tipo de som, e proclamem este decreto. Um arauto se adiantou e com voz alta anunciou: "Povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som dos instrumentos, prostrai-vos e adorai a estátua que o rei Nabucodonosor ergueu. Aquele que não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha ardente." O silêncio caiu como uma sentença. O decreto estava selado. O culto ao ego havia se tornado lei. A adoração forçada não era apenas um gesto simbólico, era uma exigência de total submissão ao rei. Quem recusasse enfrentaria as chamas. Nabucodonosor observava de sua plataforma. Os músicos afinavam seus instrumentos. Os governadores murmuravam entre si. Alguns pareciam hesitar, mas todos sabiam que não havia escolha. O rei, que antes reconhecera o Deus dos céus, agora exigia que todos o reconhecessem como imagem suprema. Um dos chefes caldeus se aproximou discretamente do rei. "Majestade, e quanto aos hebreus, aqueles jovens que servem em sua corte, eles também se prostrarão", respondeu Nabucodonosor sem olhar. "Nesta terra não há outro nome acima do meu." O som começou. Os primeiros acordes da música ecoaram sobre a planície. Um por um, os homens começaram a se curvar. Uns rapidamente, outros com certa relutância. O chão se cobriu de joelhos e testas. Os que estavam em pé ainda olhavam ao redor, pressionados pela multidão, constrangidos pelo olhar dos soldados. Mas ali, no meio do campo dourado pela luz e pelo ouro, 3 figuras permaneceram de pé. 3 jovens, 3 hebreus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Não hesitaram, não disfarçaram, não dissimularam. Seus olhos estavam fixos no céu, seus pés fincados na terra. Não haveria negociação. Eles conheciam apenas um Deus, e ele não se curvava a estátuas. Pessoas ao redor começaram a murmurar. Guardas se agitaram, conselheiros cochichavam entre si. "Majestade, há 3 homens que desafiaram seu decreto", disseram os caldeus. Eles se recusaram a se curvar. "Quem são eles?", perguntou o rei, com as sobrancelhas cerradas. "Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles do exílio de Judá." O rosto de Nabucodonosor se fechou. A raiva subia como uma chama. "Tragam-nos aqui, agora!" A multidão observava com tensão. A estátua reluzia. O calor era intenso. E os 3 jovens caminhavam, firmes, sem desviar os olhos, sem medo. Eles sabiam que seus corpos poderiam ser lançados ao fogo, mas suas almas jamais se dobrariam, e aqueles que se recusassem enfrentariam o fogo. O salão do trono tremia sob o peso da ira real. Nabucodonosor, até então envolto em ouro e glória, agora se via diante de algo que seus exércitos não conseguiam dobrar: a convicção de 3 jovens cativos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram trazidos à presença do rei, mas vieram sem correntes, sem temor no rosto, sem desvio no olhar. "É verdade", rugiu o rei, levantando-se de seu trono. "É verdade que vocês não se prostraram diante da imagem que eu mandei erguer?" O
Silêncio era tenso, mas não vazio. Não ouviram o decreto? Quando o som da música tocar, todos devem se curvar, todos. Mas se não o fizerem, serão lançados na mesma hora na fornalha ardente. E que Deus poderá livrá-los da minha mão. Sadraque deu um passo à frente. Sua voz era mansa, mas firme como pedra. Ó Rei, não precisamos nos defender diante de ti neste assunto. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela. E ele nos livrará de tua mão. Abed-nego ao lado completou, mas mesmo que ele não nos livre, saibas, ó Rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. As palavras caíram como flechas sobre o trono. Nabucodonosor ficou imóvel por um instante, como se digerisse a ousadia. Então seu rosto se distorceu. As veias saltaram no pescoço. Seus olhos arderam como brasas. Aumentem o fogo 7 vezes mais. Guardas correram. A fornalha, que já rugia com calor mortal, passou a crepitar como um monstro enfurecido. O calor era tão intenso que os soldados que se aproximavam com os prisioneiros começaram a cambalear, sufocados pela fumaça. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram amarrados com cordas novas. Seus turbantes, túnicas e mantos ainda estavam sobre eles e foram levados à beira da fornalha, sem luta, sem resistência. Enquanto os soldados os lançavam, a chama engoliu os guerreiros, que tombaram mortos no chão, queimados antes mesmo de se afastarem. Mas os 3 jovens caíram no meio do fogo e continuaram vivos. No trono, Nabucodonosor observava, esperando ouvir os gritos, os estalos da carne, o cheiro de desespero. Mas o que viu não estava nos planos. Quantos nós lançamos? Perguntou sem tirar os olhos da fornalha. 3, ó Rei, respondeu um dos conselheiros com hesitação. Então por que vejo 4 homens andando no fogo, soltos, iluminados, e o quarto parece um filho dos deuses? Os olhos do rei se arregalaram. Sua voz, antes cheia de fúria, agora tremia. Ele se aproximou da fornalha com cuidado, cobriu o rosto com um pano e gritou: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde cá. Os 3 jovens saíram caminhando calmamente. Seus passos eram firmes, suas roupas intactas, seus cabelos sem cheiro de fumaça. As chamas que deveriam ser sentença tornaram-se testemunho. Os governadores e oficiais correram para vê-los de perto. Tocaram suas vestes, cheiraram seus mantos, examinaram suas mãos. Nada havia sido queimado. Nada, nenhuma marca. O silêncio foi quebrado pela voz de Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram minha ordem, entregando seus corpos em vez de adorar outro Deus. Então o rei fez um novo decreto. Qualquer um que falar contra o Deus deles seja despedaçado e sua casa destruída. Pois não há outro Deus que possa salvar assim. Daniel de longe assistia em silêncio. O milagre fora claro, inquestionável. O próprio rei havia reconhecido o poder do Deus de Israel. Mas o profeta sabia, uma declaração pública não era o mesmo que um coração rendido. Nabucodonosor promoveu os 3 jovens a cargos ainda mais altos. Os nomes deles se espalharam pela província. Mas enquanto o povo celebrava o milagre, algo ainda permanecia no coração do rei. Algo não rendido. Ele vira o impossível. Havia testemunhado o fogo tornar-se refúgio. Mas entre ver e se entregar,
existe um abismo. Nabucodonosor admirava o poder de Deus, mas ainda acreditava que sua glória vinha de si mesmo. Seu orgulho ainda reinava com ele. Mas ver não é o mesmo que se render, e o orgulho ainda reinava no coração do rei. O céu de Babilônia naquela manhã era limpo, quase dourado. O sol nascia sobre as muralhas altíssimas, tocando os jardins suspensos com luz suave. Os pássaros cortavam o ar, e abaixo deles, uma cidade viva pulsava com força e ordem. O mercado fervilhava. As ruas ecoavam o som de rodas, passos e vozes de todos os cantos do império. Homens e mulheres se misturavam entre especiarias, pedras preciosas, tecidos de longe e a língua orgulhosa dos caldeus. Nabucodonosor estava em paz. Paz, segundo ele próprio. A guerra havia cessado, seus inimigos estavam subjugados, e o povo vivia com fartura. Mais do que tudo, a cidade que um dia fora ruínas agora era a glória do mundo. E ele, o arquiteto de tudo, o rei, caminhava lentamente pelos terraços do palácio. Ao seu lado, o conselheiro Arbanos mantinha a distância costumeira. Servos seguravam jarros de vinho e abanavam o ar com leques finos de linho. "Olha bem, Arbanos", disse Nabucodonosor com um sorriso no rosto, apontando o horizonte. "Diz-me, já viste algo tão grandioso em tua vida? Majestade, nada se compara. Babilônia é imortal." Imortal. O rei repetiu a palavra como quem a saboreia. "Sim, essa cidade é meu trono sobre a terra. Cada pedra que vês, cada parede, cada portão, tudo passou por minhas mãos." Arbanos assentiu em silêncio, olhando de esguelha. Ele sabia que o rei estava satisfeito, mas também via o que os outros não viam. Uma inquietação crescente. "Majestade", arriscou, "tenho notado vossa mente preocupada, mesmo com tudo em ordem. Há algo que o perturba?" O rei parou. Fitou o vazio. "Às vezes sonhei com o fim", murmurou. "Mas isso passou. Agora, quando olho tudo isso, sei, estou seguro. Estou firme. Firme como o ouro da estátua", comentou Arbanos, com um sorriso cauteloso. Nabucodonosor virou-se lentamente para ele. "Não fales da estátua como se fosse apenas metal, Arbanos. Ela é símbolo, meu símbolo." "Sim, claro, majestade." O rei voltou a andar. "Eu me deitei tranquilo certo dia", continuou, agora falando como se revelasse um segredo. "E tive outro sonho, estranho, profundo. Havia uma árvore gigantesca com copa que tocava os céus. Sua sombra cobria o mundo. Seus frutos alimentavam todos os seres. Animais repousavam à sua sombra. Pássaros faziam ninho em seus galhos." "E o que aconteceu com ela?" perguntou Arbanos, sem esconder a curiosidade. Nabucodonosor hesitou. Respirou fundo. Desceu do céu um mensageiro, um sentinela. Gritava com voz de trovão: "Cortem a árvore, mas deixem o toco e as raízes, preso com correntes de ferro e bronze entre a relva. Deixe que o orvalho molhe seu corpo, que seu coração seja como o de um animal, até que reconheça que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens." Arbanos empalideceu. "Majestade, isso parece um presságio." "Parece?" rebateu o rei. "Ou é?" Ele se virou bruscamente e chamou: "Tragam os magos, os caldeus, os astrólogos. Quero respostas." Em poucos minutos, a sala do trono foi preenchida. Os anciãos se curvaram. Um deles, de barba longa e túnica púrpura, deu um passo à frente. "Majestade, vive para sempre. Contai o sonho e procuraremos entender."
O rei narrou, palavra por palavra. O silêncio dos sábios aumentava a tensão. E então, exigiu Nabucodonosor, o que significa? O caldeu olhou para os colegas, hesitou, depois balbuciou. O sonho é complicado, ó rei, profundo. Talvez seja simbólico. Talvez... Vocês não sabem, gritou Nabucodonosor. São bocas cheias de vento. Os conselheiros abaixaram as cabeças. O rei caminhava de um lado para outro como fera enjaulada. Chamem Daniel, o cativo, Beltesazar, como chamei. Ele tem o espírito dos deuses. Arbanos. Saiu correndo. Enquanto esperavam, o rei se aproximou da janela. Olhou novamente a cidade. Eles não entendem, Arbanos. Eles não compreendem o peso que carrego. Ser rei de Babilônia não é apenas governar, é sustentar a terra com as próprias mãos. Majestade, talvez seja justamente esse peso que o Altíssimo deseja tirar. Nabucodonosor virou-se lentamente. Cuidado com tuas palavras. Arbanos, logo, Daniel entrou na sala. Sua túnica era simples, seus olhos profundos. Curvou-se diante do rei. Foste chamado porque há em ti o espírito dos deuses, disse o rei. Ninguém conseguiu me dar resposta, mas tu podes. Escuta meu sonho. Daniel escutou tudo em silêncio. Ao final, baixou os olhos. Seu semblante se entristeceu. Por que esse rosto, Beltesazar? Perguntou o rei. Não tens confiança? Daniel ergueu o olhar. Ó rei, oxalá este sonho fosse contra os teus inimigos e não contra ti. O rei franziu o senho. Fala. Daniel respirou fundo. A árvore, ó rei, és tu. Tornaste-te grande, tua glória alcança os céus, e teu domínio até os confins da terra. Mas serás abatido, expulso dentre os homens, viverás com os animais, comerás erva como os bois. 7 tempos passarão até que reconheças que o Altíssimo é quem reina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A sala ficou muda. Mas há esperança, continuou Daniel. Ó rei, aceita meu conselho. Quebra tua injustiça com retidão, alivia os aflitos, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nabucodonosor não respondeu, apenas fitou Daniel e voltou-se para a janela. Do alto Babilônia brilhava tão grande, tão poderosa, tão sua. O silêncio de Deus não era ausência, era aviso. E nos bastidores celestiais, o juízo já estava sendo preparado. O tempo passou como brisa mansa sobre os campos da Babilônia. Os jardins suspensos floresciam. Os mercados fervilhavam. Os estrangeiros chegavam aos montes para negociar, aprender e reverenciar o trono mais poderoso da terra. Do alto do palácio, Nabucodonosor contemplava a cidade com olhos de quem acreditava ter vencido até o tempo. Mas nas noites mais silenciosas, o rei voltava a ouvir sussurros do céu. Uma inquietação que não se dissipava, um peso que não encontrava explicação. Ele tentava ignorar, até que, certa noite, o sonho voltou. Não era o mesmo, mas era mais intenso, mais nítido, como se fosse dito diretamente à alma. No sonho, Nabucodonosor via diante de si uma árvore majestosa. Crescia no meio da terra, alta, imponente, com copa que alcançava os céus. Seus galhos se espalhavam até os confins do mundo. Seus frutos eram abundantes. Animais selvagens se abrigavam à sua sombra. Pássaros faziam ninho em seus ramos. Povos inteiros viviam sob sua proteção. Era beleza, era força, era domínio. Mas então o céu se abriu.
Uma voz trovejante desceu como espada. Um sentinela, um mensageiro sagrado, apareceu entre as nuvens. Sua voz era como vento cortante, e sua ordem não deixava dúvidas. Derrubem a árvore. Cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos. Afugentem os animais debaixo dela e as aves de seus ramos. O coração do rei apertou no sonho. A árvore, antes inabalável, agora era alvo de destruição. Mas a ordem continuava. Contudo, deixem o toco, preso com correntes de ferro e de bronze entre a relva, que seja molhado pelo orvalho do céu, que sua porção seja com os animais, entre a erva da terra, que o coração humano lhe seja tirado, que lhe seja dado o coração de animal, e que 7 tempos passem sobre ele. O rei acordou ofegante, os olhos arregalados, a respiração pesada. O suor escorria pela testa. Por instantes, pensou que ainda estivesse no sonho. Guardas, lhes gritou como fizera em outra noite, chamem Daniel imediatamente. No grande salão, o rei andava de um lado para o outro. Conselheiros cochichavam nos cantos. Nenhum outro sábio foi chamado. Apenas Daniel, o único em quem Nabucodonosor confiava quando o céu se manifestava. Daniel entrou em silêncio. Já conhecia o peso no semblante do rei. Curvou-se e disse: Foste perturbado em espírito, ó rei? Sim, respondeu Nabucodonosor. E preciso de resposta. Só tu podes me dizer. Fala, Senhor, teu servo ouve. O rei respirou fundo e começou. Vi uma árvore no meio da terra, muito alta, forte, bela, com folhas verdes e frutos em abundância. Todos se abrigavam sob ela. E então ouvi um mensageiro santo descer do céu e gritar para que a cortassem, mas que deixassem o toco, preso com correntes, que fosse molhado pelo orvalho, que recebesse coração de animal, que vivesse com os bichos e que 7 tempos passassem sobre ele, até que reconhecesse que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor parou de falar. Daniel permanecia calado, olhos baixos. Seu rosto parecia carregado por um fardo invisível. E então, perguntou o rei impaciente, qual é o significado? Daniel não respondeu de imediato. Beltesazar, insistiu o rei, usando o nome que lhe dera. O profeta ergueu os olhos lentamente. Seus lábios tremiam, não de medo, mas de compaixão. Oxalá esse sonho fosse para teus inimigos, ó rei, e não para ti. Nabucodonosor franziu a testa. Daniel deu um passo à frente. A árvore que viste és tu. O salão se silenciou. Cresceste, teu domínio chegou aos confins da terra. Todos vivem sob tua sombra. Mas virá o tempo em que serás derrubado, expulso do convívio dos homens, viverás com os animais, comerás a erva como bois, serás molhado pelo orvalho do céu, e por 7 tempos viverás assim, até reconhecer que o Altíssimo reina sobre tudo. Nabucodonosor fechou as mãos com força. Seu rosto não era mais o mesmo. Uma mistura de surpresa, orgulho ferido e temor relutante. Daniel, com os olhos marejados, continuou. Contudo, foi deixado o toco. Isso significa que teu reino te será restituído, quando reconheces que o céu governa. Por isso, ó rei, aceita meu conselho. Faze justiça, liberta os oprimidos. Talvez o Altíssimo se compadeça e prolongue tua tranquilidade. O rei ficou em silêncio. Arbanos, ao canto do salão, ousou dizer em voz baixa: Majestade,
não ignore. Isso. Nabucodonosor não respondeu. A árvore havia sido mostrada. O corte fora anunciado. Mas mesmo diante da clareza, seu coração ainda relutava. O céu fala em mistérios, Daniel, murmurou o rei, desviando o olhar. Mas nem todo sonho é decreto. Daniel abaixou os olhos. Sabia que havia feito sua parte. A semente fora lançada. Mas o que Nabucodonosor faria com ela já era outra história, pois às vezes o aviso vem antes da ruína e mesmo assim é ignorado. O palácio voltou ao ritmo dos dias comuns. As fontes jorravam, os escribas escreviam, os servos serviam. Mas algo havia mudado no ar. Um sonho não explicado pode ser esquecido. Um sonho interpretado não pode ser ignorado. O rei sentia o peso das palavras de Daniel ecoando em sua mente. Tu serás cortado, viverás como um animal, até reconheceres que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. Mas entre ouvir e obedecer havia um abismo. Majestade chamou Arbanos numa manhã silenciosa. Nabucodonosor, ainda com os olhos perdidos no horizonte da cidade, respondeu sem virar o rosto. Fala. Daniel, ele te aconselhou. Não foi apenas uma profecia, mas um apelo. Ele disse para quebrares tua injustiça, que ajudasses os pobres. Ainda há tempo. Tempo? O rei sorriu de lado. Se o Altíssimo quiser derrubar um trono, ele o faz sem pedir permissão. Eu já vi o fogo não tocar os fiéis. Já vi sonhos se tornarem verdade. Mas esta palavra talvez seja apenas um aviso, um alerta, e um rei não governa por medo. Talvez, disse Arbanos com cuidado, um rei sábio governe justamente por temer. Nabucodonosor se virou com lentidão. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos carregavam a firmeza de quem já havia decidido. Daniel é fiel ao Deus dele. Eu o respeito. Mas Babilônia foi construída com minhas mãos. As muralhas, os templos, os jardins, todos se curvam. E não é porque vi uma árvore ser cortada em um sonho que deixarei de reinar como fui chamado para reinar. Naquela mesma tarde, Daniel foi chamado novamente. O profeta entrou em silêncio. Sua expressão era a mesma, firmeza e humildade. Daniel, disse o rei cruzando as mãos sobre o joelho, tu tens sido honesto comigo, tens falado o que poucos ousariam, por isso hoje quero ouvir mais uma vez. Ouvir é fácil. Ó rei, respondeu Daniel, difícil é obedecer aquilo que se ouve. E se eu obedecer, rebateu Nabucodonosor, a profecia será anulada? Daniel respirou fundo. Não cabe a mim responder. Mas a Escritura diz que o Altíssimo é misericordioso. Ele vê o coração. Se houver arrependimento, haverá compaixão. E o que esperas de mim, profeta? Deixa a opressão, age com justiça, socorre os pobres, reconhece que o trono que tens não é teu por mérito, mas por permissão. O rei se levantou e caminhou até a sacada do palácio. A cidade se estendia diante dele como um tapete de glória. As torres brilhavam sob o sol. As colunas reluziam. A Babilônia pulsava. Dizes que tudo isso não é meu? Murmurou ele. Tudo o que é terreno é passageiro, respondeu Daniel. E se for apenas um sonho? Perguntou Nabucodonosor. Então agradece ao céu por ter sido avisado antes da ruína. O rei ficou em silêncio. Depois, virou-se para Daniel. És livre para partir. Daniel curvou-se e saiu sem dizer mais uma palavra.
Os dias seguintes seguiram como antes. Os banquetes voltaram, os decretos continuaram, os impostos fluíam e a compaixão desapareceu. Um velho homem cego estendeu a mão diante da escadaria do palácio. Um dos guardas o empurrou. O rei passou por ele sem olhar. Outro dia, uma viúva clamava por justiça diante de um juiz. O rei ouviu e virou as costas. A cidade crescia, a glória brilhava, mas os pobres continuavam esquecidos. Certa noite, Arbanos encontrou o rei contemplando os jardins suspensos. Majestade, ainda tens tempo. Arbanos, suspirou o rei. Já se passaram semanas, nada mudou, a árvore ainda está de pé e Babilônia floresce. Mas, e se for o silêncio antes da tempestade? Nabucodonosor sorriu. Talvez seja apenas o céu reconhecendo que um rei também tem direito à sua grandeza. E se estiver errado, então, que me venha o que vier. Mas até lá, governarei como sempre fiz. E foi assim que a voz do profeta foi esquecida. Não por falta de clareza, mas por excesso de soberba. A árvore ainda estava de pé, mas o machado já estava posto à raiz, pois quando a soberba endurece o coração, nem o aviso de um profeta consegue penetrar. O calor da tarde fazia o ouro das torres de Babilônia brilhar como fogo. A cidade estava viva, as muralhas imensas pareciam tocar os céus. Os jardins suspensos floresciam como obra divina. Homens de todas as nações caminhavam pelas ruas em trajes de seda, falando línguas diferentes, vendendo especiarias, pedras preciosas, perfumes, incenso. Do alto da varanda de seu palácio, Nabucodonosor observava tudo, seus braços cruzados sobre o peito, os olhos serenos e o peito inflado. Majestade? Chamou Arbanos, hesitante surgindo atrás dele. A corte aguarda vossa presença para o conselho da tarde. O rei não se moveu. Ainda fitava a cidade com um sorriso calmo, quase reverente. Arbanos, estás vendo isso? Disse ele. Sim, ó rei. A cidade está gloriosa. Não apenas gloriosa. Nabucodonosor respirou fundo. Perfeita. Concordo, majestade. O rei deu um passo adiante. Estava agora no centro da sacada, como se se colocasse em trono diante do mundo. Não há igual. Nenhuma cidade rivaliza com Babilônia. Nem Tebas, nem Nínive, nem Mênfis, nem Jerusalém, com seu templo destruído. É verdade, senhor, disse Arbanos em tom baixo. O rei ergueu as mãos, como se abençoasse a própria obra. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o poder da minha força, e para a glória da minha majestade. Arbanos recuou um passo. O silêncio do céu parecia ter se rompido naquele instante. As palavras flutuaram como faíscas no ar, inflamadas pelo orgulho, cheias de peso. O rei ainda sorria, mas o vento mudou. Uma brisa repentina soprou contra as janelas abertas. As plantas nos vasos se agitaram. As cortinas dançaram como se presenciassem algo sagrado. E então aconteceu. Uma voz. Não era humana, nem trovão, nem música. Era uma voz que rasgava. O ar penetrava a alma e calava todas as outras. A ti se diz, ó Nabucodonosor, o reino te foi tirado. O rei congelou. Arbanos caiu de joelhos, cobrindo a cabeça com as mãos. Serás expulso dentre os homens, continuava a voz. Tua morada será com os animais do campo, comerás erva como os bois. 7 tempos passarão sobre ti, até
que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. A varanda estremeceu, os pássaros fugiram do telhado. A cidade abaixo parecia não ouvir, mas no alto algo sagrado havia sido decretado. Nabucodonosor cambaleou. Seu rosto, antes altivo, agora parecia confuso. Os olhos perderam o foco. A respiração ficou pesada. Ele tocou o peito como se buscasse o fôlego. E então olhou para Arbanos com um olhar que não reconhecia nada. Majestade, chamou Arbanos engatinhando até ele. Está bem? Nabucodonosor não respondeu. Começou a andar, mas não como rei. Seus movimentos eram descoordenados, seus passos desiguais. Desceu pelas escadas laterais do palácio sem rumo. Cruzou os corredores em silêncio. Servos o observavam com espanto. O que houve com o rei? Murmuravam. Ele chegou ao jardim. Do palácio, olhou a grama e se ajoelhou. Com as mãos começou a puxar tufos de erva. Depois, com a boca, comeu. Um general assistia imóvel, sem saber se chorava ou fugia. «Chamem Daniel!» gritou Arbanos. «Chamem o profeta!» O juízo se cumpriu. No céu, nuvens se acumulavam lentamente. O calor dava lugar à umidade. A chuva começava a cair como orvalho sobre a pele do rei, agora agachado entre as plantas, lambendo a terra como animal. Ele se perdeu, murmurou um servo com olhos arregalados. Não, respondeu Daniel, que chegava em silêncio. Ele apenas começou a aprender. A profecia não falhou. A palavra de Deus se cumpriu no tempo determinado. O rei, que um dia mandava em exércitos, agora não distinguia homem de fera. Não sabia seu nome. Não reconhecia o palácio. Vivia ao relento. Seu corpo coberto de orvalho. Suas unhas cresciam como garras. Seus cabelos como penas. Sua mente tomada pela confusão. Daniel e os fiéis oravam por ele, mas sabiam era necessário, pois o trono que não reconhece o céu será rebaixado à terra, e o rei que se achava Deus ouviu o trovão de Deus. Ninguém ousava mencionar o nome do rei em voz alta. O palácio estava em silêncio, a cidade em rumores, os generais perdidos, os sábios envergonhados e os servos simplesmente confusos. O trono de Babilônia estava vazio. As ordens não vinham mais do salão real. Vinham agora dos sussurros de conselheiros tentando esconder o escândalo. O homem mais poderoso do mundo havia sumido, não em guerra, nem em viagem, mas na própria mente. Nabucodonosor vagava pelo campo do lado de fora dos muros que ele mesmo havia mandado erguer. Sua coroa havia caído, suas vestes rasgadas, sua postura curvada como de uma fera, o corpo coberto de terra, o rosto escondido sob cabelos emaranhados. Ele rastejava, comia o que encontrava no chão, folhas, raízes, grama molhada. Seus olhos, antes capazes de dobrar reis com um simples olhar, agora se perdiam nas nuvens como se buscassem algo que nem ele sabia nomear. Onde ele está hoje? Perguntou um soldado hesitante. Atrás do templo, respondeu Arbanos, com a voz embargada, deitado entre os arbustos. Já são quantos dias? Perguntou o jovem guarda. Arbanos não respondeu. Eram meses. E depois, anos, Daniel fiel visitava os campos em silêncio. Não levava presentes nem títulos, apenas compaixão. Ajoelhava-se próximo ao antigo rei e orava em silêncio. Altíssimo, tu que exaltas e abates,
faze brotar luz da escuridão. Certa vez, Arbanos acompanhou Daniel e não conseguiu conter o lamento. Ele realmente esqueceu quem é? Daniel respondeu com voz firme, mas serena. Não esqueceu. Foi quebrado, como uma espada entortada pelo fogo, sendo moldada de novo. Mas 7 anos? 7 tempos foram decretados, nem um dia a menos, nem um a mais. Enquanto isso, a cidade se reorganizava. O povo cochichava nas ruas. O que aconteceu com o rei? Dizem que enlouqueceu. Foi castigo dos deuses? Ou de um só Deus? Alguns zombavam, outros temiam, mas o silêncio oficial permanecia. O nome de Nabucodonosor sumira dos decretos, dos portões das cerimônias, e ele continuava a rastejar. Certa manhã, uma criança se aproximou do campo com o pai. Ao ver o homem de cabelos desgrenhados, deitado entre as pedras, perguntou: "Pai, aquele homem mora aí?" O pai puxou a criança pela mão, abaixou o tom de voz e disse: "Shh, não olhe muito. Dizem que ele já foi rei." A menina arregalou os olhos. "Aquele? O rei?" O pai não respondeu, apenas apressou os passos. Enquanto isso, Nabucodonosor mordia um talo de capim e murmurava sons incompreensíveis. Por vezes, rosnava, por vezes, ria, por vezes, chorava. Os dias não tinham nome, as noites não tinham fim. E mesmo assim, o céu observava, mesmo assim, Deus esperava, na chuva ele se arrastava, no frio tremia, no calor arfava como um bicho e ainda assim ninguém o tocava. Era como se uma mão invisível impedisse que qualquer um o ferisse ou o curasse. Ele estava entregue, mas não esquecido. Certa noite Daniel olhou para os céus e sussurrou: "Até quando, Senhor?" E o céu permaneceu em silêncio. Outro dia, Arbanos passou por ele e o viu cantarolar, algo parecido com um cântico infantil. "Ainda há algo nele", murmurou o conselheiro. "Mas ele não vê", Daniel respondeu, "mas o céu vê." Ano após ano, Nabucodonosor perdeu tudo o que o tornava homem aos olhos do mundo: poder, beleza, domínio, razão, palavras, identidade. Mas havia uma coisa que ele ainda possuía, algo que nem mesmo a loucura podia apagar: a capacidade de olhar para cima. E foi nesse estado, despido de tudo, cercado de nada, desfigurado, humilhado, que numa manhã cinzenta o vento soprou mais suave. O orvalho parecia tocar sua pele com ternura. E ele, deitado entre as pedras, ergueu os olhos pela primeira vez, não em orgulho, mas em busca. "O que é isso?" murmurou, como se falasse com alguém invisível. Ele não sabia, mas algo começava a se mover por dentro. Algo como um despertar ou uma saudade antiga, e no mais profundo da loucura, uma semente de lembrança começou a brotar. O Altíssimo governa os reinos dos homens. Mas mesmo no chão, os olhos ainda podiam se levantar para o céu. O céu estava limpo. Pela primeira vez em muito tempo, Nabucodonosor notou o azul. O vento tocava seu rosto coberto de poeira e havia um silêncio diferente ao redor. Não era o silêncio da loucura, era o silêncio de quem, pela primeira vez, ouve. Seus joelhos estavam sujos, as unhas como garras, o corpo coberto por pelos endurecidos de sujeira e tempo. Mas os olhos, aqueles olhos, se voltaram para cima, e foi então que aconteceu. Altíssimo,
murmurou ele com a voz quebrada. Altíssimo! Era apenas um sussurro, uma palavra hesitante, mas o céu ouviu. De repente, os pensamentos voltaram como um rio rompendo a represa. Lembranças, nomes, gestos, decisões, pecados, orações, tudo veio à tona. Nabucodonosor caiu de joelhos, não como fera, mas como homem. Eu fui rei. Eu destruí Jerusalém. Eu vi o fogo, vi os justos, vi tua mão, e mesmo assim me exaltei. Ele ergueu as mãos, trêmulas e cobertas de barro, como um bebê que clama por colo. Tu és Deus, e eu sou só pó. As lágrimas escorreram, misturando-se com o suor e o orvalho. Foi ali, naquele campo onde comera grama como os bois, onde havia esquecido o próprio nome, que Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu: eu te louvo, te exalto, porque o teu domínio é eterno e o teu reino de geração em geração. Nesse exato instante, uma paz diferente tomou seu corpo. Não era alívio, era restauração. A mente se clareou, os olhos voltaram a focar, as mãos deixaram de tremer, e o homem que antes rastejava, agora respirava como quem havia nascido de novo. Daniel, que orava à distância, ergueu os olhos para o campo e sussurrou. Ele voltou. Nabucodonosor foi trazido de volta ao palácio. Suas vestes foram trocadas, seus cabelos cortados, suas unhas limpas. Mas nada disso importava tanto quanto o que acontecera por dentro. Diante da corte reunida, já sentado novamente no trono, ele falou: Senhores, generais, sábios, escutem-me. Por anos pensei que governava tudo, que meu império era fruto do meu braço, que meu nome deveria ser exaltado. Fez uma pausa, olhando nos olhos dos homens que um dia o bajularam e que agora o temiam. Mas fui derrubado, cortado como árvore, humilhado como ninguém. Perdi a razão, comi como os bois, vaguei como os loucos. E por quê? Por quê? Ele se levantou do trono, porque só há um que reina sobre os reis. Só há um cujo domínio não tem fim. E ele, o Deus de Daniel, é justo. Ele humilha os orgulhosos, mas exalta os que se arrependem. Todos ficaram em silêncio. Muitos abaixaram os olhos, outros choravam. E Daniel sorria. Agora eu sei, disse o rei com voz firme, porque Deus transformou um rei em animal. Não foi para me destruir, mas para me quebrar, para me mostrar que a verdadeira grandeza vem da humildade. Naquele momento, Nabucodonosor não era apenas um rei restaurado. Era um homem redimido. A ele eu dou glória. E se algum de vós desejar se exaltar como eu fiz, lembrem-se, o Altíssimo pode vos fazer rastejar até que aprendam a olhar para cima. O salão permaneceu em silêncio. E pela primeira vez em todo o império, a glória de Deus foi proclamada do trono mais alto da terra, pois só quem cai ao pó consegue ver o trono que está nos céus. As colunas do palácio estavam mais altas, os portões mais largos, os jardins mais verdes, mas algo invisível e infinitamente mais valioso havia sido restaurado em Babilônia: o coração do rei. Nabucodonosor não caminhava mais com o queixo. Levantado, caminhava com os olhos voltados para o céu. As cicatrizes da humilhação ainda estavam nele. O olhar mais profundo, os passos mais lentos, a fala menos altiva. Mas era um homem completo. Um rei, sim, mas agora um servo do Altíssimo,
Sentado em seu trono, rodeado pelos mesmos conselheiros que antes o aplaudiam por medo, ele agora era ouvido com respeito verdadeiro. Não pela força, mas pelo testemunho. Hoje vos falo não como conquistador, dizia, mas como alguém que foi conquistado. Ele olhava para a multidão de oficiais e anciãos, e sua voz saía firme, mas sem vaidade. Eu perdi minha glória, minha razão, meu trono. Vivi como um animal, comi erva do campo, esqueci meu nome. E por quê? Fez uma pausa. Todos aguardavam, porque eu achava que a glória era minha. Arbanos, de pé ao lado do trono, baixava a cabeça com os olhos marejados. Daniel, silencioso, apenas ouvia. Mas hoje, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. E naquele instante, nenhuma muralha da Babilônia era tão alta quanto a humildade que nascia do coração daquele rei. Ele continuou: se alguém quiser saber quem é o Deus de Israel, olhe para mim, não para o poder que eu tive, mas para o juízo que eu enfrentei. Não para o trono ao qual voltei, mas para a misericórdia que me restaurou. Ele se levantou. Os oficiais se puseram de pé. O maior poder que um rei pode ter é reconhecer que todo poder pertence a Deus. O silêncio encheu o salão, e então Daniel deu um passo à frente, curvou-se diante do rei e disse: Majestade, hoje tua coroa brilha mais do que nunca, porque não reflete ouro, mas reverência. Nabucodonosor desceu os degraus do trono, caminhou até o centro do salão, levantou os braços ao céu e declarou com voz forte, para que todos os povos, línguas e nações ouvissem: todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e a todos que andam na soberba, ele pode humilhar. E naquele instante, a glória de Deus ecoou, não dos céus, mas da boca de um rei que havia aprendido a diferença entre poder e adoração. Ele não voltou o mesmo. Não voltou como o homem que havia subido à varanda para se exaltar. Voltou transformado. Não por decreto, não por espada, não por argumentos, mas pela mão do Deus eterno, que quebra o homem para curá-lo e o faz perder tudo, para então dar o que nunca se perde. E assim termina a história oculta de Nabucodonosor. Por que este rei foi transformado em animal? Não com glória humana, mas com a exaltação de Deus eterno. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão agora outros 2 vídeos com histórias bíblicas igualmente profundas e transformadoras. Clique para assistir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que o Deus Altíssimo, o mesmo que humilhou e restaurou um rei, esteja contigo.